Então, vamos ler a questão de gênero, né? O anarquismo de Emma Goldman. Nascida na Lituânia em 1869, Emma Goldman desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do anarquismo na América do Norte, na primeira metade do século XX. Após emigrar para os Estados Unidos em 1885, Goldman se tornou uma renomada ensaísta e filósofa anarquista, escrevendo artigos anticapitalistas e ministrando conferências que reuniam milhares de pessoas, denunciando injustiças trabalhistas, defendendo diversas greves operárias no país. A anarquista também ficou famosa pelos seus manifestos feministas e foi pioneira na luta pela emancipação feminina, buscando desenvolver novas formas de incorporar políticas de gênero no anarquismo. Aí tem uma citação direta da obra dela, gente. O desenvolvimento da mulher, sua liberdade, sua independência devem surgir dela mesma. É ela quem deverá realizá-los, primeiro afirmando como personalidade e não como mercadoria sexual. Segundo, rejeitando o direito de qualquer um que pretenda exercer sobre seu corpo, negando engendrar filhos, a menos que ela os deseje, negando-se a ser serva de Deus, do Estado, da sociedade, da família, etc., fazendo sua vida seja mais simples, mas também mais profunda e mais rica. Isso é, tratando de aprender o sentido e a substância da vida em todos os seus complexos aspectos, libertando-se do temor à opinião e à condenação pública. Só isso e não o voto tornará a mulher livre. Vale lembrar que na época que ela escreveu essa obra, né, aqui que no caso é O Tráfico de Mulheres e Outros Ensaios sobre Feminismo, da Emma Goldman, o sufrágio estava começando a ser debatido nos Estados Unidos. Inclusive, o Partido Socialista dos Estados Unidos defendia a ideia de sufrágio, tanto que foi por pressão do Partido Socialista e também de organizações de greves de mulheres, né, que aí entra as anarquistas, né, nas articuladoras dessas greves, que conseguiu-se o direito de sufrágio universal nos Estados Unidos, tá? Isso é muito importante, porque é muito errado a maneira que as pessoas associam o sufrágio ao liberalismo, simplesmente porque foi assim na Inglaterra, então as pessoas acham que foi assim no resto do mundo, e na verdade não. Quanto aos direitos femininos, vai ficando cada vez mais claro que são as esquerdas políticas que abraçam essas ideias, por isso que até hoje associam o feminismo automaticamente à esquerda, mesmo que ainda existam feministas liberais, tá, gente? E mesmo que o próprio feminismo já critica muito essa concepção liberal aí de feminismo, porque acaba sendo uma visão meio desnivelada, né? A condição das mulheres pode ser parecida em níveis de machismo, mas elas não são parecidas em níveis econômicos, elas não são parecidas em níveis de privilégios, né? Elas não são parecidas em vários outros fatores, né? Então, eu vou dar um exemplo aí bem básico. Enquanto para uma mulher burguesa ser presa ao lar é a sua grande tortura, né? É o seu problema maior, e muitas vezes presa a um casamento, porque as famílias mais tradicionais não deixam ela se relacionar depois de estarem casadas, né, e tudo mais. Para a mulher pobre, o machismo ele se demonstra de uma maneira mais assim exploratória, porque além dela ser explorada nas fábricas e ganhar menos, né, que os homens, ainda ela vira refém literalmente da casa dela, onde ela trabalha em dobro, porque na maioria das suas famílias proletárias tinha-se o costume de ter muitos filhos, tinha-se o costume de também, inclusive por conta da alta taxa de mortalidade infantil da época e também por conta da própria taxa da mortalidade também, porque a chance de você ter um irmão que foi morto, que morreu por causa de uma doença, que morreu na linha de produção, enfim, né, eram grandes assim na época, eram os lugares mais perigosos, inclusive, assim como também nas guerras, né, vai ter esse problema. Então, a maioria dos trabalhadores mais pobres tinha essa tradição de ter muitos filhos, e diferente de uma burguesa que vai ter empregados, né, para poder cuidar dos filhos, mesmo que ela tenha muitos, a trabalhadora, além dela fazer a jornada de trabalho, ela tem aquela dupla jornada na casa, que consiste em limpar todas as roupas, fazer comida, limpar a cozinha, limpar banheiro, limpar a casa, né? E aí fica nesse ciclo de cuidados, itens básicos para a dignidade de toda a família, né? Inclusive do homem e tudo mais, né? Além de ter que servir sexualmente. Nessa parte, os anarquistas são muito radicais e tem até uma provocação nisso, né? Porque quando a gente fala de serviços sexuais, não podemos dizer somente em casos como uma prostituição, mas também
quando nessa visão anarquista, quando a mulher casa-se e se submete totalmente ao marido, no sentido de virar uma escrava do lar, né, ter essas duplas jornadas malucas aí, é uma forma também de escravidão sexual, inclusive, porque dentro do casamento, sexualmente falando, o homem tem que ser predominante, né? Então a vontade da mulher não é muito ouvida nessas redes de relacionamento machista. Então os anarquistas vão trazer para a América o debate do feminismo com mais força, tá? Assim como no Brasil, os anarquistas vão trazer os direitos trabalhistas. São graças aos anarquistas que vieram, né, em sua imensa maioria aí da Itália, na imigração italiana, que começaram as grandes lutas por esses direitos, né? Embora já houvessem outras lutas sociais em torno da dignidade do trabalho, né, da condição do trabalhador, não eram tão específicas assim quanto vão ser no começo do século XX. E ao mesmo tempo no Brasil, do mesmo jeito que chegou o anarquismo e o comunismo, veio o fascismo. Que é a ideia do anticomunismo extremo, né? Então, é muito louco, eu falo isso porque a gente associa a imigração italiana exclusivamente aos fascistas, né? Mas a imigração italiana trouxe o anarquismo também para o Brasil. Então, como essas ideias já estavam disseminadas na Europa, foi mais fácil para a burguesia internacional se organizar para fazer a propaganda anticomunista e antianarquista nos países da América, tá? Se a burguesia internacional se organiza, havia uma preocupação também com a Organização Internacional dos Trabalhadores. Já dizia Marx no Manifesto Comunista, trabalhadores de todo o mundo univos. O que ele queria dizer com isso? Que as únicas amarras que prendem os trabalhadores não são as suas nações, mas as suas condições, né? E as suas condições explorados, inclusive, expropriados, né? Entre outras coisas. Nesse sentido, por mais que os socialistas dissessem A e os anarquistas dissessem B, né? Tanto que os socialistas, eles preveem uma tomada do Estado socialista no mundo inteiro para chegar ao comunismo, tá? Isso tem que ser muito claro também. No Manifesto Comunista, né? O Marx e o Engels, eles explicam que existem 3 estágios para você chegar até o comunismo, tá? O primeiro estágio é o capitalismo ali, e no caso, a antítese do capitalismo seria o Estado socialista, né? Fazer o oposto que o capitalismo faz, então não tira dos trabalhadores, mas dá poder aos trabalhadores, espaço social, né? Poder da produção e tudo mais. E conforme esses estados socialistas se fortalecem, eles têm que se globalizar. Essa parte muita gente dorme no manifesto, porque as pessoas falam, mas a União Soviética não era socialista de verdade não, porque não chegou no comunismo, porque não eliminaram o Estado. Gente, no manifesto está falando que para eliminar o Estado socialista é necessário acabar com o capitalismo global, porque só dessa maneira se sustenta o Estado socialista comunista. Só dessa maneira seria sustentável uma sociedade comunista, a ponto de a gente olhar e falar assim, não precisa mais Estado, não existem mais classes sociais, né? Se não for no nível global, não é possível desfragmentar essa unidade de Estado, porque o próprio Marx prevê esses ataques internacionais. O capitalismo, como ele mesmo explica, precisa o tempo todo estar se expandindo, né? Para poder alimentar o seu mercado financeiro, cada vez ter mais consumo, né? Cada vez ter mais lucro, cada vez ter mais força de produção, gerar mais trabalhador, né? Por isso que tem essa doutrina da família, fala-se tanto de se produzir família e de que o objetivo da vida de uma pessoa genuína é constituir sua família e tudo mais, muito mais para essa questão da geração de mão de obra de trabalho que eles vão devorando, né? E consumindo, né? E é uma coisa muito... chega a ser até muito caricata quanto a cena de alguns filmes que fazem crítica, né? Essas linhas de produção extremamente capitalista. Então, percebe-se, galera, que havia uma organização já dos trabalhadores, que chamava-se Internacional, tá? A primeira Internacional, ela vai ser em 1864. Vão anarquistas, socialistas, inclusive o próprio Marx participa dela, o Bakunin participa dela, então foram grandes nomes aí, só que ela não atingiu um nível desejado, ela foi um ato primeiro,
ela deu uma deixa, como por exemplo, é necessário que os trabalhadores tenham uma agenda anual, é necessário que os protestos sejam organizados, é necessário que as pessoas saibam se proteger, é necessário que as greves sejam organizadas também, uma vez que nessa época entrou de greve, eram os próprios trabalhadores que tinham que organizar uma espécie de estoque para poder abastecer esses trabalhadores em greve. Então, tudo tinha que ser muito organizado, tá? Dessa maneira, vem a Segunda Internacional, que vem com uma proposta mais social-democrata, vai ser controlada pelo Partido Social-Democrata Alemão, tá? Eles propõem mais que os socialistas disputem as eleições, conquistem estados, porque havia uma crença entre os socialistas, principalmente, que conquistando poderes, obtendo espaço nas instituições, a gente poderia subverter esse poder dessas instituições para o povo, né? Dar emancipação para a população dentro dessas instituições. Então havia uma crença reformista, que era necessário só enfiar socialistas no Estado através das eleições para poder modificar a ordem capitalista, né? E essa crença reformista vai ser altamente abalada quando vem a Revolução Russa e vem a Terceira Internacional, que inclusive vai ter participação do Lenin, tá, galera? Na Terceira Internacional, já não se fala mais em simplesmente tentar entrar pelo processo eleitoral burguês no poder, mas já está se falando em tomar os meios de produção, criar uma espécie de comunismo de guerra, que é pegar tudo que está no meio de produção e distribuir, né? Fazer essa distribuição logo de cara, pegar o meio de produção, transformar numa entidade do Estado socialista, né? Então, na Terceira Internacional, eles já estão organizando greves internacionais, eles já estão organizando... ou eles vão já começar a organizar o que seria o Comintern, né, que seria aquela organização comunista internacional. Eles vão agora, a partir de agora, organizar os trabalhadores tanto nos partidos quanto, no caso dos anarquistas, vão organizar para a questão de ativismo, né, panfletagem e organização de protestos, greves, palestras, estudo. Então, assim, na Terceira Internacional, o socialismo já ganhou uma superestrutura internacional no sentido de organização. E aí que vão começar a surgir o medo da burguesia travestido de fascismo. Medo dessa burguesia de perder suas propriedades, e a partir daí ela se mostra, em vez de ela ser a favor da democracia capitalista, como ela diz, ela começa a mostrar uma face autoritária e totalitária, né? Então, por último, a doutrina da igreja, né, que vai surgir aí, foi uma tentativa de criar conciliamento de classes através da fé, através da religião. Isso funcionou na Idade Média, mas não quer dizer que ia funcionar numa sociedade industrial e individualista. Na Idade Média, as coletividades tinham conexões diferentes dessas coletividades individualistas do capitalismo. Então a igreja não vai ter muito sucesso nessa doutrina social, mas vai ser pela primeira vez que ela vai sinalizar que agora a igreja passou a se preocupar com os movimentos sociais, que ela passou a estudar esses movimentos sociais, tá bom? Então, fazendo uma leitura rápida aqui, a teologia da libertação vai surgir no Brasil aí como uma resposta a essa questão social, buscava conciliar o cristianismo e o marxismo, tomando como ponto de partida a situação de pobreza, considerada intolerável nas regiões da América Latina. Os teólogos da libertação enfatizavam a necessidade de atuação imediata e, segundo seus críticos, passaram a utilizar a religião de forma instrumental para justificar a ação revolucionária. O movimento foi condenado pela hierarquia tradicional da igreja por meio da ação papal, após ter uma grande atuação nas décadas de 1980 e 1990, entrou em declínio. Gente, a teologia da libertação pegou essas teorias do Marx e aplicou no que eles acreditam que foi o Evangelho de Cristo, né? Então, dentro da Bíblia tem muitas referências ao fato de que Deus está do lado dos mais pobres, que Deus está do lado do povo, né? Tem aquela coisa da voz do povo é a voz de Deus. Na Bíblia a gente vê um Estado muito repressor, reprimindo Jesus Cristo. Então dá para fazer uma leitura social, econômica, vamos dizer assim, em torno dessa escritura, que facilite o entendimento da população no seu papel, né? No seu papel de Martin também, né? De pessoa que está sendo crucificada pelo sistema, né? Dentre outras coisas. Então, assim, a igreja, ela vai começar a participar de várias vertentes, tá? No Brasil, essa vertente foi responsável por muitos protestos contra a ditadura militar. Tem uma foto muito icônica, inclusive, da cavalaria, que é a parte mais alta do exército, né? Na frente de padres que estão, tipo, literalmente paralisando a cavalaria para proteger os manifestantes, né? Contra a ditadura, contra a repressão, né? Contra a censura. Então, a igreja, ela vai
retomar agora uma preocupação com esse olhar social, que lá na Idade Média ela tinha, mas ela foi, conforme ela foi enriquecendo e se tornando uma instituição privada, né, que a partir daí vai defender os cerceamentos capitalistas e tudo mais, mas mesmo assim também vai ser deixada de lado, trocada pelo protestantismo, mas ela vai se adaptando, né, ao discurso capitalista. A igreja, ela não vai nem incentivando, mas nem condenando, vamos dizer assim, né? A partir de agora a igreja vai ter várias dissidências dentro dela mesma que vão criar rupturas de pensamento político, tá bom? Então é isso, meus queridos. Deixo vocês aí com uma questão para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer leitura de um documento. Basicamente é um documento para vocês fazerem o documento 1, se é liberalismo, se é anarquismo, socialismo. O documento 2, se é anarquismo, socialismo ou liberalismo. Boa sorte, depois eu corrijo com vocês, beleza? Um beijo.